Promoção Leitura 2021. Aprendendo a ler enquanto se lê. Ler e escrever são tarefas da escola, questões para todas as áreas, uma vez que são habilidades indispensáveis para a formação de um estudante, que é responsabilidade da escola. Ensinar é dar condições ao aluno para que ele se aproprie do conhecimento historicamente construído e se insira nessa construção como produtor de conhecimento. A formação converge para esse ideal, pois reconhecemos a importância que cada componente curricular assume dentro do currículo, com o propósito de consolidar a competência leitora e escritora para a aprendizagem dos nossos estudantes. Nós, da Diretoria de Ensino, lhes convidamos a embarcar nessa missão conosco. Faremos uma série de formações apresentando sugestões voltadas, sobretudo, às práticas da leitura e da escrita em todas as áreas. Nesse encontro, apresentaremos a vocês, professores leitores das diversas áreas, sugestões que instrumentalizarão suas aulas quanto à leitura, especialmente a literária. Afinal, todos nós somos fonte de incentivo à leitura, como um ato fascinante, prazeroso e também de descobertas. E como parte primordial da sociedade, precisamos aproximar os alunos leitores ou aqueles ainda não leitores dos livros. A pauta visa apresentar discussões sobre os comportamentos leitores, sugerir instrumentos de aferição e personalização como literômetro e calculadora literária, que possibilitam contribuir com o engajamento dos alunos em relação à leitura. Indicaremos situações as quais contribuem com a consolidação da leitura realizada pelos alunos e que fortalecem os comportamentos leitores. Para mediar a discussão, traremos as reflexões da Kátia Bracklin e da Delia Lerner acerca dos comportamentos leitores. Os comportamentos leitores. De acordo com a autora, os comportamentos dos leitores referem-se àqueles aspectos que dizem respeito à relação do sujeito com outros leitores e aos valores construídos em relação à leitura e ao ato de ler. Lerner os caracteriza como sendo comportamentos leitores relativos à dimensão social. Bracklin exemplifica alguns desses aspectos. Socialização de critérios de escolha e de apreciação estética de leituras. Leitura de trechos de textos que gostou para colegas. Procura de materiais de leitura regularmente. Visita frequente à biblioteca da escola municipal ou comunitária ou à sala de leitura e acesso à sala de leitura virtual. Tecer comentários com outros sobre o que se está lendo. Compartilhamento da leitura com os outros. Recomendação de livros ou outras leituras que considere valiosas. Comparação de impressões pessoais e interpretações geradas por uma leitura com outros leitores, entre outros. Temos certeza de que muitas dessas e outras ações fazem parte de sua rotina e é de suma importância que possamos refletir sobre as condições que aproximem os estudantes do livro, de intencionalidades pedagógicas que favoreçam o convívio envolvente e que não seja por mera obrigação de uma leitura escolarizada. Leitura em voz alta pelo professor. Modela esses comportamentos por meio da explicitação de critérios utilizados no processo de seleção do material de leitura que revelam os aspectos considerados na apreciação estética do mesmo. Procedimentos adotados nessa seleção. Informações que articulou para escolher a obra. Compartilhamento de opiniões sobre o texto, apresentando uma indicação ou não do material. Na leitura de escolha pessoal, o aluno é estimulado a selecionar o que quer ler, realiza a leitura individualmente e depois apresenta sua apreciação para os demais colegas. É uma leitura que possibilita a construção de critérios de seleção e de apreciação estética pessoais. Roda de leitores.
Possibilita a socialização das leituras realizadas de maneira independente, com a finalidade de observar comportamentos leitores já construídos pelos alunos e, ao mesmo tempo, ampliar seu repertório por meio da explicitação dos comportamentos de todos. Viabiliza ainda a discussão e estudo de uma determinada obra ou de um conjunto de obras do mesmo autor, com a finalidade de compreender seu estilo pessoal. Pode realizar-se, portanto, considerando obras de escolha pessoal ou obras selecionadas pela escola. Diário de leitura. Trata-se da elaboração de um diário pessoal, que contenha comentários a respeito da obra que se está lendo. A finalidade de tal atividade é tanto acompanhar os critérios de apreciação estética que cada aluno está utilizando para analisar o que lê, quanto possibilitar a circulação das impressões registradas entre os demais alunos da turma. Diário de estudos. Trata-se da elaboração de um diário que conterá as atividades preparadas pelo professor para o estudo de determinada obra, reflexões sugeridas, orientações de leitura, pesquisas para aprofundamento de determinada questão apresentada pela obra, investigação do contexto de produção da obra, conhecimento do autor e do ilustrador por meio da leitura de sua biografia, entre outras. Leitura colaborativa. A leitura em que professor e alunos realizam paulatinamente, em conjunto, prática fundamental para a explicitação das estratégias e procedimentos que um leitor proficiente utiliza. Para comunicar comportamento leitor, é necessário que o professor represente este papel na aula, que ofereça aos alunos a oportunidade de participarem de atos de leitura que ele próprio está realizando, que estabeleça com eles uma relação de leitor para leitor. É compartilhar com os outros um poema que o emocionou, uma notícia de jornal que o surpreendeu. É comunicar a seus alunos certos traços fundamentais do comportamento leitor. O professor interpreta o papel de leitor. É mostrar aos alunos de que maneira nós adultos utilizamos a leitura. Mostrar para que se lê. Quais são os textos que atendem a certa necessidade ou interesse? É criar muitas e variadas situações nas quais se lê vários tipos de texto. Olá, galera da Farmácia Literária. Eu sou José Aparecido, professor de Educação Física da Escola Estadual Maria Helena Faria Lima e Cunha. Estou aqui hoje para indicar para vocês a leitura de um livro fascinante, O Estranho Caso do Cachorro Morto, de Mark Haddon. Esse livro nos traz a história sobre um menino autista que tem síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo, chamado Christopher. Ele conhece tudo sobre matemática, sobre animais, sobre todas as capitais, mas a questão de relacionamento humano ele não tem nenhum. O livro começa com a morte de um cachorro. E não vou falar mais sobre esse livro, sobre a história, não sobre o livro, sobre a história, onde nós viajaremos através do menino Christopher. É uma ótima leitura, um livro fascinante. Pode não parecer, mas ações bem simples colaboram para engajar seus alunos na leitura. A nossa proposta é te sugerir algumas ideias. O literômetro é um instrumento que tem a função de medir o grau de leitura durante o ano letivo. É uma ótima opção para estimular os alunos que ainda não têm o hábito de ler. Deseja que seus alunos leiam mais de 10 livros no ano? O literômetro pode lhe ser útil nessa missão. Vamos entender como funciona? A ideia é estipular metas de leitura articuladas ao planejamento diário. O que você acha de propor uma meta aos seus alunos com baixo hábito de leitura de iniciar com 5 páginas por dia? Não é nenhum sacrifício, concorda? Vou convidar a Matematiquele para nos ajudar a pensar sobre essa hipótese. Partindo da meta de 5 páginas por dia, vamos multiplicar 5 por 30 dias. Teremos o resultado de 150 páginas lidas no mês. Esse resultado pode representar a leitura de um livro com 150 páginas
E isso é muito bom. A partir do momento em que os alunos forem se familiarizando com a leitura, as metas avançam e o termômetro literário vai aumentando o seu grau. No primeiro mês, 5 páginas por dia. No segundo mês, 10 páginas por dia. No terceiro mês, 15 páginas por dia. E no quarto mês, 20 páginas por dia. Se mantivermos esse engajamento, nossos alunos poderão ler aproximadamente 10 livros no ano, a depender do volume. Organizando a agenda com esse planejamento, é possível impulsionar a leitura sem grandes esforços, mas de valor inestimável. Selecionamos um simulador para você experimentar e aplicar com seus estudantes. A calculadora literária contribui com a personalização do ritmo de leitura, a fim de planejar a rotina de cada um. Para isso, basta encaminhar o link abaixo. Ao navegar pelo site, recomende que leiam atentamente as instruções. Após pressionar o botão, o cronômetro começará a rodar e assim que terminar a leitura, vem a devolutiva de quantas palavras foram lidas por segundo, permitindo que, com base nesse resultado, seja estipulado o tempo de leitura do livro a partir da quantidade de páginas que ele possui. Ler é entrar em outros mundos possíveis. É indagar a realidade para compreendê-la melhor. É se distanciar do texto e assumir uma postura crítica frente ao que se diz e ao que se quer dizer. É tirar carta de cidadania no mundo da cultura escrita. Com a força-tarefa já iniciada, é importante evidenciar as leituras realizadas pelos estudantes. Quer mais dicas? Não perca nosso próximo encontro!